Aí agora eu vou falar um pouquinho da parte de proporção. A proporção nada mais é do que a igualdade entre duas razões. E a nomenclatura é, como eu mostrei, uma razão, A dividido por B, igual a outra razão, C dividido por D. E a resolução sempre é uma regra de 3, em que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Isso aqui a gente costuma fazer desde o fundamental, né? A regra de 3. Eu trouxe aqui algumas propriedades da proporção que não costumam cair muito no Enem, mas diretamente. Mas é bom que vocês saibam, porque elas ajudam em resoluções de questões. Elas ajudam você a ter um meio de sair para a questão e resolvê-la. A primeira propriedade diz que em uma proporção, a soma dos dois primeiros termos está para o segundo ou primeiro termo, assim como a soma dos dois últimos está para o quarto ou terceiro. Então, a soma dos dois primeiros termos está para o primeiro ou segundo, no caso aqui foi o segundo, assim como a soma do terceiro e do quarto está para o terceiro ou o quarto, no caso o quarto aqui. A segunda propriedade, ela diz que em uma proporção a diferença dos dois primeiros termos está para o segundo ou primeiro, assim como a diferença dos dois últimos está para o quarto ou terceiro. É basicamente a mesma coisa que a outra, só que em vez de eu estar somando, como foi aqui na primeira, eu vou estar subtraindo. Na terceira propriedade, ela vai dizer que em uma proporção, a soma dos antecedentes está para a soma dos consequentes, assim como cada antecedente está para o seu consequente. A soma dos antecedentes. Vale ressaltar que o antecedente é o de cima, o consequente é o de baixo. Então, a soma dos antecedentes, os de cima, A mais C, está para a soma dos consequentes, B mais D, assim como cada antecedente está para o seu consequente. Uma relaçãozinha que aquelas duas primeiras a gente costuma usar mais. Essa daqui não é tão comum, mas é bom apresentar. Quarta propriedade. Em uma proporção, a diferença dos antecedentes está para a diferença dos consequentes, assim como cada antecedente está para seu consequente. Falar é meio difícil, mas quando entender o que eu falei, mas quando você olha para a equaçãozinha que está aqui embaixo, fica melhor de entender. É sempre a diferença dos de cima está para a diferença dos de baixo, antecedente e consequente, assim como essas diferenças vão estar para cada uma das razões, A sobre B e C sobre D. E a quinta propriedade, em uma proporção, o produto dos antecedentes está para o produto dos consequentes, assim como o quadrado de cada antecedente está para o quadrado do seu consequente. É a mesma coisa da outra, só que aqui a gente vai estar trabalhando com multiplicação, e vai ser, em vez de ser aqui só a razão normal, vai ser a razão ao quadrado. Beleza? Qualquer coisa pode perguntar. Aqui eu trouxe um exemplo de proporção. Muitos processos fisiológicos e bioquímicos, tais como batimentos cardíacos e taxa de respiração, apresentam escalas construídas a partir da relação entre superfície e massa, ou volume do animal. Uma dessas escalas, por exemplo, considera que o cubo da área S da superfície de um mamífero é proporcional ao quadrado de sua massa m. Isso é equivalente a dizer que, para uma constante k maior que zero, a área S pode ser escrita em função de m por meio da expressão. Aí eu trouxe aqui para a gente fazer. Ele diz que o cubo da área S é proporcional ao quadrado de sua massa m, que é a primeira coisa que ele disse. Então, a gente colocou que o cubo de S é proporcional a um K, porque ele diz que existe uma constante de proporcionalidade, não é 1, quando não tem, a gente considera que é 1. Mas se ele diz, então a gente tem que colocar a constante de proporcionalidade, e também o S é proporcional também ao quadrado da massa. Isso aqui, a primeira parte já está correta, beleza? Mas a gente não tem essa resposta, então a gente vai ter que ir resolvendo para poder se adequar a uma dessas respostas. Vocês podem ver que o S, ele tá com expoente 1, então a gente tem que tornar o expoente de S 1. Como é que a gente faz? A gente tira a raiz cúbica dele. Na segunda parte aqui, a gente tirou a raiz cúbica de S ao cubo, que ficou S, e tirou a raiz do outro lado também, porque numa equação, o que a gente faz de um lado, a gente tem que fazer do outro. Então, a gente tirando a raiz cúbica do outro lado, vai ficar
Raiz cúbica nada mais é do que um número elevado a 1/3. É bom que vocês decorem isso. Então, eu tirei o meu radical cúbico, né, do terceiro passo e coloquei 1/3. Aí eu vou ter uma potência de potência, né? Se eu tenho uma multiplicação dentro do parêntese e tenho um expoente nesse parêntese, então eu vou ter que jogar o meu expoente, que está fora do parêntese, para cada um dos termos, multiplicando. Então, eu joguei o meu 1/3 lá para o K, ficou K elevado a 1/3. E também vou jogar esse meu 1/3 lá para o meu M ao quadrado. Ficou 2 vezes 1/3, que dá 2/3. Então, é por isso que no final deu essa resposta, essa equação, que o gabarito vai ser nosso K elevado a 1/3, é o item D. Vamos seguindo aqui, porque ainda tem muita coisa para os outros professores falarem. Agora eu vou falar da parte de grandezas diretamente inversamente proporcionais. Aqui é algo que é um pouco mais chatinho, porque tem algumas pessoas que têm bastante dificuldade em entender essa parte de diretamente, até que as pessoas entendem, mas quando vai para a parte de inversamente fica um pouco mais chato, principalmente na parte de montar as equações. Então, uma grandeza é diretamente proporcional quando elas aumentam ou diminuem na mesma proporção. E elas são inversamente proporcionais quando uma aumenta e outra diminui, ou então uma diminui e outra aumenta, tanto faz. Sempre vale ressaltar que é na mesma proporção. Aí, como a gente vai resolver grandezas diretamente e inversamente proporcionais? A gente vai resolver por regra de 3 simples e por regra de 3 compostas. Eu trouxe aqui os passos para poder ficar mais fácil a gente resolver questões. Eu trouxe 2 questões que a gente vai ver que, seguindo esses passos, vai ficar bem simples de resolver. Quando a gente vai resolver por regra de 3 simples, o primeiro passo, aliás, o primeiro passo, tanto para a regra de 3 simples como composta, é construir uma tabela. Como essa tabela? A gente vai construir essa tabela agrupando as grandezas que são iguais, sempre em colunas, e as grandezas que são correspondentes a elas em linhas. Quando a gente montar a tabela na questão, vai ficar mais fácil de vocês entenderem. As pessoas que já estão acostumadas a resolver esse tipo de questão devem estar vendo que realmente é isso que acontece. Só que muitas vezes a gente não constrói uma tabela, porque a gente não tem tempo para estar fazendo isso. Então a gente só rabisca ali, mas na verdade aquilo é uma tabela. O segundo passo, tanto para a regra de 3 simples como para a regra de 3 composta, é avaliar a proporcionalidade das grandezas, usando as setas, e inverter as razões que são inversamente proporcionais. Nessa parte das setas, a gente vai ver aquilo. Se eu aumento essa grandeza, o que acontece com a outra? Se ela aumenta, então eu vou colocar as setas na mesma direção. Se uma aumenta e a outra diminui, eu vou colocar as setas em direções contrárias. Só que aqui vale ressaltar uma coisa. A primeira seta que você deve colocar é uma apontada para onde está a incógnita. Se a incógnita está lá embaixo, você formou lá, aí a incógnita está lá na parte de baixo. Aí você bota uma seta apontada para ela. A gente vai ver aqui na questão. Aí, beleza, a seta está para baixo, né? Que a incógnita está embaixo. Aí você avaliou a grandeza, a outra grandeza, e viu que ela é diretamente proporcional àquela incógnita. Então, a outra seta também vai estar para baixo. Se ela for inversamente proporcional, a outra seta vai estar para cima. Beleza? Não podem errar isso. E o terceiro passo é montar a proporção e resolver a equação. Numa regra de 3 simples, é bem fácil de resolver. É o que a gente está acostumado a fazer. É meus pelos extremos. Mais uma regra de 3 composta, aí o terceiro passo é um pouco diferente. A gente vai montar a proporção, aí a gente vai repetir a razão que contém a incógnita do jeito que ela está e igualar o produto das outras razões. Então, numa regra de 3 composta, para a gente ter uma regra de 3 composta, a gente tem que ter pelo menos 3 razões. Uma razão a gente vai repetir, que é aquela que está incógnita, e as outras 2 a gente vai multiplicá-las. Lembrando que a gente vai multiplicar depois de ter invertido as razões que são inversamente proporcionais à incógnita, beleza? A gente sempre vai avaliar a incógnita e os outros. Então, a gente vai aqui para um exemplo de grandeza diretamente proporcional. Com uma área de absorção de raios solares de 1,2 metros quadrados, uma lancha com motor movido a energia solar consegue produzir 400 watts por hora de energia.
aumentando-se essa área para 1,5 metros quadrados, qual será a energia produzida? Vocês vão ver que as grandezas diretamente proporcionais, porque a gente já está acostumado a resolver. Então, como eu disse, qual é o primeiro passo? Construir a tabela. Aí a gente vai construindo a tabela. As minhas duas grandezas são área e energia. Vocês estão lembrados? Ele diz que quando eu tenho 1,2 metros quadrados de área, eu vou ter 400 watts por hora, watt-hora, na verdade, de energia. E quando eu tiver 1,5 metros quadrados, quanto eu vou ter? Montei minha tabela. Segundo passo, eu vou avaliar a proporcionalidade das grandezas. Vocês podem ver que ó, a seta vermelha foi a primeira que eu coloquei. Minha primeira seta é apontada para a minha incógnita. Então, eu vou avaliar. Se a minha área aumentar, o que é que a minha energia vai acontecer? O que é que vai acontecer com a minha energia? Minha energia também vai aumentar. Se eu vou ter mais espaço para colocar painéis solares, justamente para absorver raios solares, a minha energia também vai aumentar. Então, se eu aumento a minha área, eu aumento minha energia. Vocês veem que eu tenho aumento de um lado e aumento de outro. Se tem aumento de um lado e aumento do outro, então as grandezas são diretamente proporcionais. Então, a minha segunda seta vai ser apontada para baixo. Por que para baixo? Porque tem que ser apontada na mesma direção que está a incógnita. O terceiro passo, eu vou montar a minha proporção e resolver. Vocês podem ver que a minha proporção é uma regra de 3 simples. 1,2 está para 1,5, assim como 400 está para x. Multiplicando meus pelos extremos, 1,2x é igual a 1,5 vezes 400. Resolvendo, vai dar 500. Então, vocês podem ver que é algo bastante simples. Então, eu trouxe aqui outro exemplo, que envolve grandezas inversamente proporcionais, que é que podem ter um pouco mais de dificuldade, que às vezes na hora a gente acaba avaliando errado se a grandeza é diretamente inversamente proporcional, ou então esquece de inverter, ou então esquece de multiplicar as outras razões, e a gente não pode esquecer. Aí, na questão, ele diz que um trem, deslocando-se a uma velocidade média de 400 km por hora, faz um determinado percurso em 3 horas. Em quanto tempo faria esse mesmo percurso se a velocidade utilizada fosse 480 km por hora? Então, vamos lá. Meu primeiro passo, construir a tabela novamente. Quantas grandezas eu tenho? Duas. Duas grandezas. Tenho velocidade, tenho tempo. Quando eu tenho 400 km por hora, meu tempo é de 3 horas. Quando eu tenho 480 km por hora, quanto eu vou ter de tempo? Meu segundo passo, avaliar a proporcionalidade das grandezas. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? É colocar minha seta apontada para a minha incógnita. Coloquei a seta apontada para a incógnita. E agora eu vou avaliar outra grandeza. Então, eu vejo, se a minha velocidade aumenta, o que acontece com o meu tempo? Diminui. Vocês concordam? Se você está indo de carro, na velocidade você chega num tempo X, se você for mais rápido, se você for mais rápido, você vai levar menos tempo, beleza? Então, mais rápido, menos tempo. Então, são grandezas inversamente. Então, a outra seta para cima. O terceiro passo é montar a proporção e resolver. Só que lembrando que a gente tem que inverter os termos daquela grandeza que está inversa. Então, eu repito a minha razão que tem a incógnita, 3 sobre x, é igual a 480 sobre 400. Por quê? Porque eu inverti. Então, calculando o resto da regra de 3 simples, vai dar 2,5 horas ou 2 horas e 30 minutos. Vamos para frente, fazer aqui uma de composta, se não estou enganado. Essa aqui é composta. Essa aqui é do Enem de 2017. Ó. Uma indústria tem um setor totalmente automatizado. São 4 máquinas iguais que trabalham simultânea e ininterruptamente, durante a jornada de 6 horas. Após esse período, as máquinas são desligadas por 30 minutos para manutenção. Se alguma máquina precisar de mais manutenção, ficará parada até a próxima manutenção. Certo dia, era necessário que as 4 máquinas produzissem um total de 9.000 itens. O trabalho começou a ser feito às 8 horas. Meu ponto de partida foi 8 horas.
Durante a jornada de 6 horas, produziram 6.000 itens, mas a manutenção observou-se que uma máquina precisava ficar parada. Quando o serviço foi finalizado, as 3 máquinas que continuaram operando passaram por uma nova manutenção, chamada manutenção de esgotamento. Em que horário começou a manutenção de esgotamento? É um texto gigante, né? Então a gente vai ter que organizar nossos dados. A gente tem uma grandeza chamada tempo, porque ele diz que a jornada de trabalho foi de 6 horas. Aí a gente tem também a grandeza máquinas, que ele diz que 4 máquinas trabalharam nessas 6 horas. E a gente tem também itens, que ele diz que foi produzido 6.000 itens. Ó, são 4 máquinas iguais que trabalham simultânea e interruptamente durante uma jornada de 6 horas. Então eu ordenei tempo, máquina e itens. Então em 6 horas, 4 máquinas produziram 6.000 itens. E o que é que ele quer saber? Ele quer saber o tempo, mas para me chegar no tempo, eu tenho que somar. Ó. Eu tenho que somar. Comecei 8 horas. Vou somar 8 horas. Como está a resposta toda aqui, vamos lá para o final para a gente ver uma coisa. Ó, eu vou ter que somar aqui as 8 horas, que é o horário de início, mais as 6 horas, que é o horário que essas 4 máquinas trabalharam, mais 30 minutos. O que são esses 30 minutos? São o tempo de manutenção depois que as 6 máquinas trabalharam. Certo dia é necessário que 4 máquinas produzissem um total de 9.000 itens. O trabalho começou a ser feito às 8 horas, durante a jornada de 6 horas produziram 6.000 itens. Mas a manutenção observou que uma máquina precisava ficar parada. Então ela parou. Então depois eu só tive 3 itens. Quando o serviço foi finalizado, as 3 máquinas que continuaram operando passaram por uma nova manutenção, chamada manutenção de esgotamento, que é o final. Então, depois dessas 6 horas, eu parei por 30 minutos para poder fazer a minha manutenção e descobri que eu só poderia ficar com 3 máquinas. Então, eu vou lá para minha tabela e monto. A outra parte, eu tenho 3 máquinas para me produzir quantos itens? Ele diz que eu produzi 6.000, mas eu tinha que produzir 9.000. Então, quantos itens eu tenho que produzir nessas 3 máquinas? 3.000 itens. E ele quer saber quanto tempo. Ele quer saber indiretamente quanto tempo, porque ele quer saber o horário dessa manutenção de esgotamento. Que para me calcular, vocês podem ver que a resposta logo, que vai dar 4 horas. Para me calcular essas 4 horas, eu vou ter que fazer essa regra de 3 composta. Então, o segundo passo vai ser avaliar a proporcionalidade das grandezas. Então, lembrando das setas, né? Minha primeira seta apontada para a incógnita. Então, minha primeira seta foi para baixo. Aí eu vou avaliar aqui as minhas máquinas. Eu tenho máquinas e tenho tempo. Se eu aumento a minha quantidade... Na verdade, se eu diminuo, já que está diminuindo aqui, se eu diminuo a minha quantidade de máquinas, eu vou precisar de mais tempo ou de menos tempo para atingir meus itens? Vou precisar de mais tempo, né? Então, se eu diminuo a máquina... Preste atenção, diminuam. Se eu vou diminuir as máquinas, eu vou precisar de mais tempo. Vou ter que aumentar meu tempo. Então, elas são inversamente proporcionais. Então, seta para baixo no tempo, apontando para a incógnita, seta para cima para a máquina, porque ela é inversa em relação ao tempo. Então, eu vou avaliar meus itens. Se eu vou precisar de menos itens, eu vou precisar de menos tempo. Vocês concordam? Se eu vou precisar de menos itens, eu vou precisar de menos tempo. Então, elas são diretamente proporcionais. Então, minha seta em itens, ela vai apontar para baixo, porque é na mesma direção da incógnita. Terceiro passo, eu vou montar minha proporção e resolver. Eu repito a minha razão que está minha incógnita, 6 sobre x, e vou igualar ao produto. Lembra lá que eu falei em alguns slides atrás. Vou igualar o produto das outras razões, sendo que as grandezas inversas já vão ter que estar invertidas. Então, eu botei 3 quartos. Por quê? Porque eu inverti a razão de máquinas. Era 4 terços, então, como são inversas, coloco para 3 quartos. E vou multiplicar pela razão de itens. 6.000 sobre 3.000, porque ela é diretamente. Então, eu só repito, multiplicando, né? E no final, eu vou perceber que o meu x, que é meu tempo, é de 4 horas. Então, eu somando aqui, 8 horas que é o horário de início, mais 6 horas que foi que 4 máquinas trabalharam, mais 30 minutos que é a minha manutenção de esgotamento, mais 4 horas que foi o tempo que as minhas 3 máquinas trabalharam para atingir 3.000 itens, eu vou chegar a 18 horas e 30, que é meu item B. Então, pessoal, eu espero que
eu tenha conseguido passar alguns conselhos importantes para vocês. A gente fica aqui sempre à disposição. Nossa, eu esqueci de falar a minha turma do Proexacta. Minha turma do Proexacta é terceiro D, eu dou aula com a Amanda. A gente costuma passar sempre algumas questões para eles nos finais de semana. Toda semana a gente passa alguma coisa. Eu espero também que vocês, se tiverem alguma dúvida, possam entrar em contato para a gente poder sanar. E agora eu vou passar aqui para a Amanda. Vou só ajeitar aqui, Amanda, para poder desligar a minha câmera. Certo. Dá para me ouvir logo? Dá. Enquanto ele arruma aí a parte do slide, eu vou me apresentando, tá? Meu nome é Amanda, eu estou no 7º semestre de Engenharia Ambiental, sou do PET Ambiental, né? E como ele falou, a gente dá aula para o terceiro D do Proexacta. Espero que tenha alguém do terceiro D por aqui, inclusive. E a gente vai conversar um pouquinho sobre probabilidade, que é um assunto que cai muito no Enem e nos outros vestibulares. Só que antes de aprender a calcular já a probabilidade e tudo, que é o que a questão pede, né, a gente precisa entender alguns conceitos. Então, por exemplo, quando a gente quer saber o significado de alguma coisa inicialmente, a gente costuma pesquisar no dicionário, né? Então, se em algum momento a gente pesquisa probabilidade no dicionário, a gente vai encontrar a primeira definição, assim, é a perspectiva favorável de alguma coisa acontecer. Ok, o que é que significa isso? Significa simplesmente que é a chance de algo acontecer, é a possibilidade desse algo acontecer. E a probabilidade está associada à execução de experimentos aleatórios. O que é isso? Quando eu realizo esses experimentos várias vezes sob as mesmas condições, eu não consigo definir o resultado, eu não tenho certeza do resultado que vai sair. O resultado é incerto. E na maioria dos exemplos das aulas que vocês forem ver, ou documentos que vocês buscarem para ler, vocês vão ver que eles vão dar exemplos de lançamento de dado, lançamento de moeda, que são os exemplos mais simples de experimento aleatório e comuns, né, que a gente conhece no dia a dia. E por que é um experimento aleatório? Vamos pegar, por exemplo, o lançamento de um dado, né? Se eu lanço um dado, eu sei que o resultado que pode sair pode ser 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Mas eu não tenho certeza exatamente qual o resultado vai sair. Eu sei quais são as opções, mas eu não sei exatamente qual resultado vai sair naquele lançamento. E a mesma coisa vale para uma moeda. Eu sei que pode dar cara ou coroa, mas eu não sei o que é que vai sair naquele meu lançamento. Então, é basicamente isso. Aí tem mais dois conceitos importantes, antes da gente aprender a calcular em si, né? Que é o de espaço amostral e evento. O espaço amostral, que é esse da letra S, que vocês estão vendo aí, é basicamente o conjunto de todos os resultados possíveis. Então, pega naquele exemplo do dado, né? Quais são todos os resultados possíveis que eu posso ter? 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, né? Ok. Enquanto o evento é uma parte, é um subconjunto desse meu espaço amostral, é uma parte dele. Então, por exemplo, geralmente o evento é o que a questão vai pedir. Então, se alguém pergunta qual é a probabilidade de eu lançar um dado e sair um número maior do que 4, esse é o meu evento, sair um número maior do que 4, certo? Pode passar aí, Alessandro, por favor. Pronto. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar no chat, tá? Se travar em algum momento, ou se vocês não entenderem, pode mandar que eu tento responder. E pronto, a gente já sabe o conceito de probabilidade, de espaço amostral e de evento, e agora a gente pode calcular a probabilidade em si. E como é que calcula? A probabilidade é dada por uma divisão. Eu pego o número de elementos do meu evento e divido pelo número de elementos do meu espaço amostral. Ou eu posso dizer que é o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. Ou seja, eu vou pegar o número de elementos daquilo que a questão está me pedindo, que é o meu evento, né? E divido pelo número de resultados possíveis que eu tenho ali dentro. E aí vai dar um resultado entre 0 e 1. Se o resultado for igual a 0, se a probabilidade for igual a 0, significa que o evento é impossível. Não tem chance dele acontecer. E se for igual a 1, o evento é certo. É certeza que ele vai acontecer. Pode passar de novo, por favor.
Pronto. E a gente tem alguns exemplos de probabilidade. A primeira é a probabilidade condicional. E a gente vê uma fórmula assim e às vezes já assusta, né? Mas não precisa. Ó, a probabilidade condicional significa que há a probabilidade de um evento acontecer, sabendo que outro evento já aconteceu. Então, o que é que essa fórmula está dizendo? A probabilidade de acontecer B, o evento B, sabendo que o evento A já aconteceu, é a probabilidade de interseção entre os dois eventos dividido pela probabilidade do evento que já aconteceu. A gente olhar isso, não precisa. Então, eu vou pedir para vocês conhecerem essa fórmula, mas não precisa focar nela, porque eu vou tentar explicar um jeito mais fácil de resolver uma questão de probabilidade condicional. Mais lógico, né? Sem precisar usar diretamente a fórmula. Pode passar, Ida. Ó, então, tem aí um exemplo de uma questão que caiu no Enem, e aí o enunciado diz: o diretor de um colégio leu numa revista que os pés das mulheres estavam aumentando. Há alguns anos, a média do tamanho dos calçados das mulheres era de 35,5 e hoje é de 37. Embora não fosse informação científica, ele ficou curioso e fez uma pesquisa com as funcionárias do seu colégio, obtendo o quadro a seguir. Pronto, aí está o quadro. Escolhendo um funcionário ao acaso e sabendo que ela tem um calçado maior que 36, a probabilidade de ela calçar 38 é. Então, a gente já tem uma condição, né? Já teve um evento que aconteceu antes, que a gente sabe que ela calça mais do que 36 e quer saber qual a probabilidade dela calçar 38, já sabendo dessa condição que foi dada. Pode passar, Ida. Então, como é que a gente faz? Para não ter que usar aquela fórmula, a gente reduz o espaço amostral. Por quê? Se a gente sabe que ela calça mais do que 36, a gente não precisa levar em consideração quem calça 35 e quem calça 36. Então, a gente só pega as funcionárias que calçam 37, 38 e 39. Então, o meu novo espaço amostral vai ser a quantidade de funcionários que calçam 37, 38 ou 39, que aí está destacado no retângulo vermelho, né? Que é 14. E o meu evento, que eu quero, é que ela calce 38. E quantos elementos tem no meu evento? 10. E aí, como eu disse inicialmente, é só fazer a divisão. A divisão está feita aí, e aí eu simplifico por 2 em cima e embaixo e fico com 5 sobre 7. Pode passar. Item D. Todo mundo entendeu? Se ninguém falar nada, eu vou considerar que sim, tá? E aí eu vou dar continuidade. Pode passar. Outro exemplo de probabilidade é a probabilidade de eventos simultâneos. E o nome já diz, né? Eventos que ocorrem um após o outro. E aí uma dica muito importante que vai facilitar a identificação dessa probabilidade nas questões é a presença do conectivo I. Por exemplo, aconteceu o evento A e o evento B. Aí vocês já se ligam que é para eventos simultâneos. E aí, mais uma vez, a gente vê a fórmula, mas não necessariamente precisa se prender a ela. Essa fórmula diz que a probabilidade da interseção entre os dois eventos é igual à probabilidade de A vezes a probabilidade de B, sabendo que já aconteceu A. Aí eu vou resolver um exemplo para vocês verem que não é complicado, olhando a fórmula. Vocês vão aprender mais sobre interseção, união, essas coisas na aula de conjunto, tá? Então, um exemplo bem básico. Numa urna, há 13 bolinhas numeradas de 1 a 30. Serão retiradas dessa urna 2 bolinhas ao acaso, uma após a outra, sem reposição. Qual é a probabilidade de sair um múltiplo de 10 na primeira e um número ímpar na segunda? Aí, como eu disse, a questão já dá a dica, né, de que são eventos simultâneos. Primeiro, a gente vai ver a probabilidade de sair um múltiplo de 10 na primeira retirada. Eu tenho meu espaço amostral, que são todas as bolinhas que estão lá na urna, e são 30 bolinhas. Então, o número de elementos do meu espaço amostral, o NS, é 30. E aí, o meu evento é o quê? Sair um múltiplo de 10. Quantos elementos eu tenho nesse evento? Quantos múltiplos de 10 eu tenho de 1 a 30? 3, 10, 20 e 30. Então, eu só efetuo a divisão, novamente, e tenho a probabilidade de sair um múltiplo de 10 na primeira, que é 1 sobre 10. Pode passar.
Pronto. A segunda coisa que eu quero é a probabilidade de sair um número ímpar na segunda. E aí, assim, a questão diz que não teve reposição. Então, se não teve reposição, quando eu tirei a primeira bolinha, eu não devolvi ela. Então, agora, o número de elementos do meu espaço amostral é só 29, tem uma bolinha a menos. Por isso que aqui tem dizendo NS igual a 29, né? E o número de elementos do meu evento B é o quê? É o número a quantidade de números ímpares que tem de 1 a 30. São 15, né? 1, 3, 5, 7, 9, enfim. E aí eu simplesmente efetuo a divisão de novo e tenho a probabilidade desse evento acontecer, que é 15 sobre 29. Pode passar. Só que a questão não me pede essas coisas separadas, né? Ela pede isso. A probabilidade de sair um número de 10 na primeira e um número ímpar na segunda é. Ou seja, a gente não precisa escrever aquilo tudo, pode simplesmente fazer 2 desenhos de frações e multiplicar as duas. Ó, vocês estão vendo esse 1 sobre 10 é a probabilidade da primeira, né, de sair um múltiplo de 10 na primeira, e aí eu estou com esse símbolo de multiplicar, estou multiplicando um número ímpar na segunda, 15 sobre 29. Quando eu multiplico essas duas probabilidades e simplifico, eu tenho a resposta, que é 3 sobre 58. Certo? Mais uma vez, se não estiver entendendo, pode falar no chat. Pode passar. Pronto. A gente viu que no exemplo anterior, quando eu tiro a bolinha no primeiro, eu mudei o espaço amostral do segundo evento, né? Mas se os eventos forem independentes, ou seja, a ocorrência de A não influencia na ocorrência de B, mesma coisa. Eu vou só multiplicar as duas probabilidades, que é isso que está dizendo nessa segunda fórmula aqui, tá? Pode passar, Ida. Pronto, aí mais um exemplo que caiu no Enem. No próximo final de semana, um grupo de alunos participará de uma aula de campo. Em dias chuvosos, as aulas de campo não podem ser realizadas. A ideia é que essa aula seja no sábado, mas se estiver chovendo no sábado, a aula será adiada para o domingo. Segundo a meteorologia, a probabilidade de chover no sábado é de 30% e de chover no domingo é 25%. A probabilidade de que a aula de campo ocorra no domingo é bem simples. Para a aula de campo acontecer no domingo, o que é que tem que acontecer? Tem que chover no sábado, que aí a aula vai ser adiada para o domingo, e não pode chover no domingo. E aí vocês notam que eu disse e, né? Tem que chover no sábado e não chover no domingo. Então, eu vou realizar uma multiplicação. Então, primeiro, a probabilidade de chover no sábado que ele dá na questão é 30%. Guarda essa informação. E a probabilidade de não chover no domingo é quanto? Na questão, ele diz que a probabilidade de chover no domingo é 25%. E a de não chover é o que falta para completar 100%. Então, 75%. Aí eu simplesmente multiplico essas duas probabilidades. A de chover no sábado e a de não chover no domingo. E aí eu simplifico e tenho 22,5%. Pode passar. Que é o item C, tá? Pronto, pode passar de novo. E aí, o último exemplo de probabilidade é a probabilidade da união de dois eventos. Eu disse que quando tiver o conectivo I, a gente vai fazer aquela multiplicação, né? Considerando a probabilidade de eventos simultâneos. Quando eu tenho o conectivo OU, vai me indicar a probabilidade da união de dois eventos, ou mais. Então, se os eventos forem mutuamente exclusivos, ou seja, eles não têm nenhuma interseção, seria mais ou menos assim, eventos separados, não tem nenhum elemento em comum, né? Eu simplesmente somo as duas probabilidades. A probabilidade de acontecer A e a de acontecer B. Se eles não forem mutuamente exclusivos, ou seja, tiverem alguma interseção, além da soma, eu vou tirar a interseção deles. Mas, mais uma vez, a gente não precisa ficar focado na fórmula e pode resolver só com o raciocínio considerando essa soma, tá? E você pode passar. Então, por exemplo, mais uma questão do Enem, né? O número de frutos de uma determinada espécie de planta se distribui de acordo com as probabilidades apresentadas no quadro.
A probabilidade de que em tal planta existam pelo menos 2 frutos é igual a... Pronto. Aí eu disse que teria que aparecer o conectivo ou, né? Mas aqui não tem o conectivo ou. Como é que eu vou saber que eu tenho que somar? O conectivo não vai estar sempre explícito, certo? Aqui, quando ele diz pelo menos 2 frutos, o que é que ele está realmente dizendo? São 2 frutos, ou 3 frutos, ou 4, ou 5, ou mais, certo? Porque todos esses são pelo menos 2. 4 é pelo menos 2, 3 tem pelo menos 2. Então, a gente vai considerar aquilo que eu falei antes. Pode passar, Hilda. E aí, quando tem esse ou, como eu disse, a gente vai só somar as probabilidades de 2 frutos, ou 3 frutos, ou 4, ou 5 ou mais. E aí, somando essas probabilidades, a gente tem 0,20, bem simples. Pode passar, que é igual a 20%. Beleza? Então, pronto. Agora, mais uma questão que caiu no Enem, de 2017, sobre chuva, de novo. O morador de uma região metropolitana tem 50% de probabilidade de atrasar-se para o trabalho quando chove na região. Caso não chova, sua probabilidade de atraso é de 25%. Para um determinado dia, o Serviço de Meteorologia estima em 30% a probabilidade da ocorrência de chuva nessa região. Qual a probabilidade de esse morador se atrasar para o serviço no dia para o qual foi dada a estimativa de chuva? Tem 2 formas dele se atrasar. Pode chover e ele atrasar, ou pode não chover e ele atrasar. E aí vocês viram que eu falei tanto e quanto ou, né? Então a gente vai realizar tanto multiplicação quanto soma. Então, primeiro, a probabilidade de chover e ele atrasar é quanto? É só multiplicar as 2 probabilidades, né? Como eu disse antes. A probabilidade dele chover é 30%, que a questão dá. E a probabilidade dele atrasar, se chover, é 50%, que a questão também dá. E eu simplesmente multiplico e dá 0,15, certo? Eu guardo essa informação. Agora, a probabilidade de não chover e ele atrasar, vou de novo multiplicar 2 probabilidades. Primeiro, a probabilidade de não chover naquele dia. Se a de chover é de 30%, a de não chover é 70%. E a questão também diz que quando não chove, ele tem 25% de chance de atrasar. Então, só multiplicar os dois. Pronto, aí dá 0,175. Então, como é que ele pode atrasar? Ou se acontecer a situação 1, ou se acontecer a situação 2. E como eu disse, quando tem ou, a gente soma. Então, eu vou somar as 2 probabilidades, que dá 0,325, pode passar, que é o item C, tá? Pode passar de novo. Então, resumindo, como é que a gente calcula a probabilidade de um evento acontecer? Eu pego o número de elementos daquele evento, basicamente, como eu disse, é o que a questão pede, e divido pelo número de elementos que eu tenho ao todo, o número de resultados possíveis. Aí, os tipos de probabilidade tem a condicional, que tem aquela fórmula, mas a gente pode resolver a maioria das questões fazendo aquilo. Reduz o espaço amostral, que nem eu fiz naquela questão dos sapatos, e depois calcula a probabilidade com o novo espaço amostral. E calcula a probabilidade com essa fórmula de cima, né? Então, pronto. A probabilidade de eventos simultâneos geralmente tem um conectivo I. Acontecer um evento e outro evento, a gente realiza uma multiplicação, tomando cuidado para ver se eles são independentes ou não. E a probabilidade da união de 2 eventos geralmente tem um conectivo ou aquele pelo menos, né? Que significa um ou outro. E nesse tipo de probabilidade, a gente soma elas para eventos mutuamente exclusivos. Se eles não forem mutuamente exclusivos, a gente tira aquela parte da interseção, que eu expliquei antes. Qual a probabilidade desse assunto cair no Enem? Muito grande. Eu não posso te dar o número exato, mas é uma probabilidade muito alta, sempre cai. Por isso, e como sempre cai, é muito importante que vocês entendam todos esses conceitos, e se tiverem alguma dúvida, podem falar, tá? Eu estou olhando aqui o chat. Deu para entender? Porque se sim, aí eu saio aqui, senão eu posso ajudar. Acho que sim, né?
Tá, pera. Sim, obrigada. Tá, isso, gente. Muito obrigada. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato. E aí, pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Só me apresentando um pouco, certo? Meu nome é Lucas Barbosa, eu sou do PET Engenharia Química, eu estou no 5º semestre, estou com a turma do 1º ano, e hoje eu vou dar um assunto que é de extrema relevância para vários vestibulares, não tanta relevância assim para o Enem, pode ser mais relevância assim mais para o UES e tudo mais, a gente não queria colocar todos os assuntos mais importantes em só um aulão, né? Então a gente vai deixando isso para os próximos alunos, para vocês poderem acompanhar. Então, acho que é isso. Vocês estão vendo bem aí? Tá tudo ok? Vamos começar aqui com o assunto, tá? Bom, hoje a gente vai dar o assunto de conjunto, certo? Um assunto que vocês veem geralmente no 1º ano, então, tipo, é bem antigo, assim, para alguns do 3º ano. Então, tipo, só para dar aquela revisãozinha, né? Um conjunto, basicamente, é um grupo de objetos distintos, denominados elementos do conjunto, certo? Ou seja, isso é um conjunto, tá? Ou seja, o conjunto dos números primos. Então, 2, 3, 5, 7, assim, para frente, né? Infinito para frente, positivo, certo? Então, tipo, isso é um conjunto, os elementos são cada númerozinho desse, certo? E pertinência entre elementos e conjunto, relação que associa o elemento ao conjunto, ou seja, ele está dentro desse conjunto ou ele está fora, certo? Então, tipo, só para deixar mais palpável, né, na prática, como é que seria um conjunto, seria basicamente como esse diagrama que foi dado por esse carinha aqui, certo? Em que tem vários números primos dentro desse círculo, então representando exatamente o conjunto dos números primos até o 29, né? Porque aí não tem como botar todos os números até infinito. Então, vamos lá. Operações com conjuntos, vocês devem lembrar, certo? A união B, certo? Ou seja, o que seria a união? A união entre os conjuntos é a operação de juntar todos os elementos de dois conjuntos A e B. Ou seja, todos os conjuntos que estão em A e em B, certo? Vão logo pegando esse círculozinho, certo? Esses círculozinhos com a interseção, que vai ficar bem mais fresco para vocês mais na frente, quando eu estiver dando uma parte de interseção de 3 conjuntos e tudo mais, certo? Interseção. A interseção de A e B contém todos os elementos de A que também estão em B, ou seja, aquele A com aquele Uzinho caído, certo? B. Então, essa seria a interseção dos dois conjuntos. Então, basicamente, vocês têm alguma dúvida sobre essas duas, só para refrescar mesmo a memória de vocês, tá? Vamos passando. Complementar. Bom, complementar é uma das partes das operações conjuntos que as pessoas mais se enrolam, certo? Então, trouxe um exemplo mais palpável para vocês, certo? Vou ditar aqui o que é que está escrito, mas também vou explicar melhor o que seria, certo? O conjunto complementar de um dado conjunto A é composto por todos os elementos no conjunto universo U que não pertencem a A. Ou seja, quando vocês verem, por exemplo, B complementar A, basicamente seria isso. Nós temos dois conjuntos, A e B, certo? Sendo que B é um subconjunto de A, ou seja, B está inserido, está dentro do conjunto A, certo? Então, vocês podem ver que, por exemplo, o B tem um número 5, 10 e o A 5 e 10 também. Então, o que seria esse B complementar A? Seria os números exclusivos de A, certo? Seriam todos aqueles números que são exclusivos de A. Ou seja, dando aquela última dica final, quando você tem um complementar de B em relação a A, quer dizer que você vai pegar os números exclusivos de A, certo? Então, ó, basicamente isso seria uma diferença que a gente vai explicar mais na frente aqui, e basicamente é isso. Então, o que seria esse B complementar em relação a A, seriam os números exclusivos de A, certo? Seria uma dicasinha que eu queria passar para vocês. Aí, mais para frente, diferença. O que seria essa diferença?
O conjunto de diferença de A e B é composto por todos os elementos que pertencem a A e que não pertencem a B. Esse conjunto é escrito como A menos B ou A com essa barra B, né? Que foi até um exemplo de probabilidade, né? Que a Amanda trouxe. Então, tipo, que seria A menos B, seria os números exclusivos de A. Então, vocês podem ver que esses dois, o complementar e a diferença, o complementar pode se transformar numa diferença, certo? Então, se você tiver um B complementar A, seriam todos os números exclusivos de A. Então, seria A menos B. Só isso, tá? Qualquer dúvida, vocês podem falar aí no chat e tal, a gente tira essas dúvidas, tá certo, pessoal? Então, tipo, para trazer um exemplo mais palpável, certo? E esse bem mais simples. Então, vamos lá. Sendo A, menos 1, 3, M, 8, 15 e B, 3, 5, N, 9 e 13, subconjuntos de N inteiros, certo? E a interseção B, que é 3, 8 e 9, certo? Então, vamos ver, né? Nesse conjunto A, a gente tem menos 1, 3, já tem o 8, né? Já não tem o 9, já tem o 3 também. Ou seja, quem seria esse M? Seria exatamente esse 9, né? Exatamente o 9. Então, e no B, temos os elementos 3, 5, 9 e 13. Então, qual que está faltando aqui? É o 8. Ou seja, o A interseção B, nessa questão, é basicamente o quê? Todos os números que tem em A e todos os números que tem em B obrigatoriamente. Então, se está faltando algum número aqui, é exatamente o M ou o N. Então, resumindo o que eu falei, o M seria quem? O 9, que é o que está faltando aqui no conjunto A, e o N seria o 8, que é exatamente esse que está faltando no conjunto B, certo? Então, deixando bem mais visível, né, para vocês os conjuntos, A, menos 1, 3, 9, 8, 15, o conjunto B, 3, 5, 8, 9, 13, certo? E a união desses dois seriam esse conjunto grandão, certo? Que tem todos os elementos dos conjuntos A e B. Então, menos 1, 3, 5, 8, 9, 13, 15. Então, vamos lá para os itens, certo? Vou começar do item E. Vamos lá. No item E, a gente tem M mais N é quanto? 9 mais 8, 17, certo? E M vezes N, 72. E esse símbolozinho aqui, pessoal, quer dizer que está contido em A, certo? Então, vamos lá no conjunto A, certo? Vamos ver se a gente acha o 17. Não tem o 17. O 72 também não tem, certo? Então, esse item está errado, certo? Então, só lembrando desse sinalzinho aqui, ele está contido em A, ou seja, está em A. Vamos para o item D. M vezes N, que a gente vê que já é 72, pertence, ou seja, esse sinalzinho aqui quer dizer pertence a B, certo? A gente vai lá no conjunto B e a gente tenta achar o 72, não tem. Então, essa não é a resposta certa. Continuando, M menos N, que seria 1. Então, a gente vai lá naquele conjunto de A união B, que seria esse, certo? A gente procura aqui se tem o 1, não tem. Então, esse não é a opção certa, certo? Vamos para o item B. N mais M, que é exatamente 17. A gente procura também que pertence a B. Então, tipo, não está em B. A gente procura lá, não tem 17. Então, esse não é o item correto. Então, por exclusão, sobra o A, né? Que aí você marca e sai e corre com muita felicidade, porque você vai até acertado, né? Uma questão muito fácil. É uma questão também que é nível para você entender mais ou menos esses sinais, certo? Quem não entende esses sinais fica meio perdido na questão. Então, N menos N pertence a A. Quanto é N? 8 menos 9 menos 1 pertence a A? Pertence. Então, a gente marca o item A, certo? Mas e aí, Lucas? O que é que cai no Enem, cara? Bom, o que pode cair no Enem é basicamente conjuntos são 3 conjuntos, certo? Essa parte de conjuntos que envolve, por exemplo, uma escola tem esportes, então alguns alunos fazem atletismo, outros alunos fazem futsal, enfim. E aí eles juntam 3 conjuntos, certo? E daí eles querem que você desenrole, certo? A partir de alguma prática, né? Porque você precisa ter uma práticazinha primeiro para poder desenrolar ela. Ou então, você continua. Então, vamos lá. Dica 1. Desenhar os 3 conjuntos com interseção. Sempre vai ser dessa forma, certo? Vocês vão desenhar os conjuntos dessa forma aqui, com 3 conjuntos, certo? 3 círculos com interseções, certo?
e começar pelo preenchimento da interseção. Por que começar pelo preenchimento da interseção? Vocês vão ver que nessas questões, vocês vão ter que subtrair, certo? Os outros valores a partir do valor da interseção. Então, é muito importante que você coloque primeiro o valor da interseção. E onde é que fica a interseção? Seria basicamente aqui no meio, tá? Então, essas duas dicas iniciam você bem nesse tipo de questão, tá? Para você conseguir acertar. Então, vamos lá. Questão em estilo Enem. Em uma enquete no Centro Olímpico, foram entrevistados alguns atletas e verificou-se que 300 praticam natação, 250 praticam atletismo e 200 praticam esgrima. Além disso, 70 atletas praticam natação e atletismo, 65 praticam natação e esgrima, 105 praticam atletismo e esgrima e 40 praticam os três esportes, certo? Então, ó, o que seria a interseção? Seria esse valorzinho aqui, tá? Então, é por ele que você vai começar. E 150 não praticam nenhum dos três esportes. Então, ele está fora desses três conjuntos, tá? Então, desenhando, temos o quê? Natação, conjunto de natação, conjunto do atletismo, conjunto das esgrimas, tá? Então, vamos lá. Comecei colocando 40, já, certo? E daí eu fui só subtraindo os valores, certo? Então, vamos lá. Vamos montando. Comecei pela interseção, que seria 40. Vamos lá. Natação e esgrima. Onde é que está a natação e esgrima? Além disso, 70 praticam natação e esgrima. Então, 70 menos 45, 25. Pronto, coloquei aqui. Aí vamos lá. Atletismo e esgrima. Atletismo e esgrima. E 105 praticam atletismo e esgrima. Então, 105 menos 40, 65, tá? E eu esqueci de botar outro valor aqui, que seriam os valores de natação e atletismo, certo? Natação e atletismo são 70, certo? Então, 70 menos 40 dá exatamente 25, né? Deixa eu ver se eu botei aqui no outro. 30, certo. Beleza. Beleza, 30. Então, faltou só esse valor aqui, que seria 30, tá? Então, beleza. Aí a gente vai subtraindo. Então, se eu já tenho, por exemplo, nesse exemplo da esgrima, eu já tinha preenchido 25, 40 e 65, certo? E eu sei que na esgrima, o total de participantes seria 200, eu subtraio dos 200, os 25, os 40 e os 65, vai dar exatamente 70, certo? Natação também, e para o atletismo também, tá? Então, vocês vão ter mais ou menos os valores e vocês só vão somar, certo? Basicamente, vocês vão ter esses valores relativos a cada subconjunto, vocês vão somar e vão marcar o item correto, certo? É o número de atletas entrevistados. Então, temos 70. Tá ok, pessoal? Alguma dúvida? Só esqueci de botar o 30 ali. Beleza? Aqui tá bem explicadinho para vocês. Espero que eu tenha ajudado vocês, certo? Nesse assunto. E eu acho que já é o próximo professor. Ficou claro? Não deu para ajudar o chat. Então, beleza. Pronto, galera. E aí, beleza? Boa tarde para todo mundo. Eu sou o Gabriel Jakimov, sou professor de matemática do segundo ano A. E hoje a gente vai ver um pouco sobre a parte de geometria plana, falar um pouco dos conceitos e algumas coisas que mais caem sobre ela nas provas de vestibulares, né? Vamos começar pela definição. O que que é a geometria plana? A geometria plana, ela estuda o comportamento das estruturas no plano a partir de conceitos básicos e primitivos como que é o ponto, a reta e o plano. Então, a geometria plana basicamente começa a partir desses três elementos, ponto, reta e plano. E o que a gente vai ver aqui hoje sobre geometria plana? A gente vai ver um pouco sobre os ângulos, teorema de Tales, polígonos, estudo dos triângulos, que já vai ser com o próximo professor, e circunferências e círculos. Antes de começar, vamos ver um pouco dos conceitos iniciais. O que seria o ponto?
um ponto, ele é a representação de uma coordenada no espaço. Ou seja, o ponto, ele representa um local. Ele não tem uma extensão, ou seja, ele não tem tamanho, né? Ele só representa um local no espaço. Já a reta é um conjunto infinito de pontos alinhados em uma direção. Ou seja, são infinitos pontos alinhados, tanto para um lado, tanto para o outro, sendo que eles estão na mesma direção, formando a reta. E o plano? O plano ele é um ente geométrico infinito de duas dimensões. A gente pode pensar um plano como se fosse uma folha de papel. Uma folha de papel ela tem duas dimensões, ela tem uma largura e um comprimento. Só que na folha de papel ela tem bordas. Já o plano não tem bordas, ele é infinito. Falando mais da geometria plana, a gente vai começar falando sobre os ângulos. Nos ângulos, a gente tem duas formas usuais que a gente usa para medir eles, que são as mais comuns, as outras a gente basicamente nem vê. E a primeira é em graus. A gente pode medir os ângulos em graus, tipo 180 graus, 254, 45 graus, e até mesmo ângulos quebrados, que a gente, em vez de usar vírgula, a gente usa minutos e segundos, que são esses números depois do círculozinho dos graus. Por exemplo, aí, tem uns 38 graus e 53 minutos. Lembrando que um grau representa 60 minutos e, e cada minuto representa 60 segundos. Então, um grau é 60 minutos e 60 minutos é 3.600 segundos. Outra forma de representar os ângulos é pelo meio dos radianos. E nada mais é que a utilização dele com o π. Então, a medida de radianos utiliza o π como referência. Por exemplo, aqui temos 14π, 3π e alguns ângulos que não são inteiros, a gente tem utilização de fração. Mas o que representaria o π? O π ele representa 180 graus, ou seja, meia volta. Então, quando você mede os ângulos em radianos, você toma como base a referência do 180, que é o π. Os ângulos, a gente tem algumas classificações que geralmente aparecem muito em questões e são bastante utilizadas. Então, o que mais cai sobre polígonos nos vestibulares normalmente é relacionado à área deles ou perímetro. Então, a gente vai falar um pouco sobre a área dos principais. E por que a gente não vai falar dos outros, como o hexágono e o hemiágono? Porque normalmente esses polígonos, quando a gente tem eles regulares, que vai falar um pouco mais para frente, eles são composições formadas por outros polígonos. Ou seja, a gente pode quebrar eles em polígonos que a gente já conhece, ou são um desses principais aqui. Começando pelo retângulo, a gente tem base e altura, a área dele nada mais é que comprimento vezes a altura dele. O quadrado, a mesma coisa, que o quadrado é um tipo de retângulo também, de lados iguais. E o paralelogramo também, ele é feito pela base vezes a altura. Mas por que isso? Percebe se a gente fizer essa linha pontilhada aqui, que representa a altura, e a gente fizer um corte nela aqui e separar em duas figuras. Agora a gente pega esse triângulo retângulo que a gente formou e junta ele do outro lado. Concordo que esse triângulo retângulo vai se encaixar perfeitamente aqui e vai formar um retângulo igual esse daqui. Por isso que a área dele é a mesma que a área do retângulo. Agora, no trapézio a gente tem uma figura que tem uma base maior e uma base menor e uma altura, certo? A área do trapézio vai ser a base maior mais a base menor vezes a altura sobre 2. Agora, no triângulo, a gente tem que a área do triângulo é a área da base vezes a altura dividido por 2. Por que a área da base vezes a altura dividido por 2? Concordo que é como se fosse metade da área de um retângulo? É exatamente por isso. Porque se a gente cortar o retângulo aqui ó, na diagonal dele, no meio, a gente tem dois triângulos. Então, a área do triângulo é metade da área do retângulo formado por dois deles.
Agora, no losango é bem comum de aparecer essa figura, mas é sempre bom saber que é a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Então, uma das coisas que costuma muito aparecer em questões é referente ao número de diagonais dos polígonos. Como que a gente faz isso? A gente pode simplesmente usar a fórmula, ou a gente pode pensar pela lógica e tentar descobrir isso. Vamos pegar esse exemplo aqui desse hexágono. Ele tem 6 lados, certo? Ele tem 6 lados, ele tem 6 vértices. Lembrando que é um hexágono regular. Então, ele tem 6 vértices e a gente quer ver quantas diagonais a gente pode ter dentro desse hexágono. A gente escolhe primeiro um vértice. Vamos escolher o vértice A. O vértice A, eu posso ligar a todos os vértices do hexágono. Ou seja, eu posso ligar qualquer um vértice. Só que, se eu ligar para o vértice B e para o vértice F, você vai estar tendo um lado. Você não tem uma diagonal. E se eu ligar para ele mesmo, você não tem nada. Ou seja, se eu tenho um polígono de N lados, ou N vértices, eu posso ligar esse vértice, cada vértice, ao número de vértices que ele tem, menos 3, que seriam os lados que estão, os vértices que estão do lado dele e ele mesmo. Então, o número de diagonais por vértice é N menos 3. N seria o número de lados ou o número de vértices. Mas se no polígono eu tenho N vértices, então o número de diagonais no polígono seria N vezes N menos 3? Não, porque a gente tem que lembrar que quando você está contando essa diagonal, tem que lembrar que ela está ligada a 2 vértices. Então, você contou ela aqui, quando você for contar a do B, aí você vai contar essas. Quando você chegar no C, você vai contar ela de novo. Isso serve para todas as diagonais. Ou seja, você vai estar contando cada diagonal 2 vezes. Então, para isso, a gente faz o quê? A gente divide por 2. Então, o número de diagonais de um polígono é N, que é o número de vértices, vezes N menos 3, dividido por 2. Aí você tem um número de diagonais diferentes que você tem num polígono. Agora, polígonos regulares. O que são os polígonos regulares? São polígonos que possuem todos os lados e ângulos iguais. Por exemplo, no hexágono, se esse lado aqui for 2, todos os lados vão ser 2 e o ângulo interno dele, por exemplo, aqui é 120. Então, todos os ângulos são 120. Isso caracteriza um polígono regular. Por exemplo, o triângulo equilátero é um polígono regular, já que todos os seus lados são iguais e os ângulos internos também são iguais. O quadrado, e você pode ter diversos, pentágono, quantos lados tiver. E com isso a gente tem outra relação que a gente encontra nos polígonos, que é sobre a soma dos seus ângulos internos. E a gente vê o quê? A gente tem que lembrar, primeiramente, daquela propriedade dos triângulos, que a soma dos seus ângulos internos é 180. A partir disso, a gente consegue descobrir a soma dos ângulos internos de qualquer polígono, seja ele regular ou irregular. Basicamente, dividindo eles em triângulos. Por exemplo, se eu tenho um hexágono aqui, eu consigo dividir ele em 4 triângulos, certo? E dividindo ele em 4 triângulos, eu tenho que o primeiro triângulo, a soma dos ângulos é 180, do segundo 180, e isso para todos os triângulos. Então, a soma de todos os ângulos internos do hexágono é a soma dos ângulos internos de todos os triângulos que eu consigo usar para formar ele. Que é 180 mais 180 mais 180 mais 180, 720. Lembrando que eu posso também formar o hexágono, usar 6 triângulos para formar um hexágono, fazendo aquelas divisões aqui no meio, com diagonais. Só que os ângulos que eu vou estar usando aqui vão estar ligados aqui no meio, certo? E esse ângulo aqui no meio não é parte do ângulo interno do hexágono. Então, se você fizer desse jeito, vai estar errado. Então, a dica é você dividir o polígono a partir de um dos seus vértices, como é aqui. E a gente pode ver, a gente pode lembrar,
E como a gente consegue fazer 3 diagonais, não, fazer o número de diagonais é o número de vértices menos 3, e quando a gente faz isso, a gente forma uma figura a mais. Por exemplo, a gente fez 3 diagonais a partir desse vértice, então a gente tem 4 triângulos, certo? Então, o número de triângulos que a gente vai conseguir formar a partir de um vértice num polígono é n menos 2. Então, se a gente tem n menos 2 triângulos, e a soma dos ângulos internos é a soma dos ângulos de todos os triângulos, então é n menos 2 vezes 180. Aí a gente vai ter o número de ângulos internos de todos os ângulos internos do polígono. Agora vamos fazer um pouco de exercício sobre isso. A gente tem esse exercício aqui que fala: um polígono convexo que possui exatamente 170 diagonais é formado por quantos lados? Ou seja, a gente falou que o polígono que a gente tem 170 diagonais. A gente sabe que o número de diagonais é n vezes n menos 3 sobre 2. Então, isso é igual a 170. Então, a gente monta essa equação aqui e a gente vai desenvolvendo ela, a gente chega nessa equação de segundo grau, de n ao quadrado menos 3n menos 340 igual a zero. A partir disso, a gente começa fazendo Bhaskara, e desenvolvendo Bhaskara, a gente vai chegar em duas respostas, que é 20 e menos 17. Só que a gente sabe que a gente não pode ter um número negativo de lado, isso é tecnicamente impossível. Então a gente considera só o 20, porque essa raiz aqui não convém. Então a resposta seria letra E. Segundo exercício, qual a medida de um ângulo interno de um eneágono regular? Eneágono são 9 lados. Então, se n igual a 9, então a gente vai ter que lembrar a soma dos ângulos internos. A soma dos ângulos internos é n menos 2 vezes 180. Se n é 9, então a gente tem que 9 menos 2 vezes 180 é 7 vezes 180, que dá 1.260 graus. E ele já fala na questão aqui, é um eneágono regular. Se é regular, então todos os seus ângulos internos são iguais. Então basta você pegar a soma de todos e dividir pelo número de ângulos que você tem o valor de cada um. Então, 1.260 graus dividido por 9 dá 140 graus. Pronto, essa questão aqui, ela envolve um pouco de área e de proporção ao mesmo tempo. É muito difícil você achar questões puras de área. Geralmente elas estão contextualizadas, como que é o caso dessa questão aqui. Ela diz o quê? A indústria produz malhas de proteção solar para serem aplicadas em vidros de modo a diminuir a passagem de luz, a partir de fitas plásticas entrelaçadas perpendicularmente. Nas direções vertical e horizontal, são aplicadas fitas de 1 milímetro de largura, tal que a distância entre elas é de d-1 milímetro, conforme a figura. O material utilizado não permite a passagem de luz, ou seja, somente o raio de luz que atingir as lacunas deixadas pelo entrelaçamento consegue transpor essa proteção. A taxa de cobertura de vidro é percentual da área da região coberta pelas fitas da malha, que são colocadas paralelamente às bordas do vidro. Essa indústria recebeu a encomenda de uma malha de proteção solar para ser aplicada em um vidro retangular de 5 metros de largura por 9 metros de comprimento. A medida D em milímetros para que a taxa de cobertura da malha seja 75% é. Ou seja, ele fala que a partir de... ele vai entrelaçar fitas, que são essas pretas aqui, e vai deixar essas lacunas, que é por onde a luz vai passar. Então a luz passa por essa parte branca e ela é barrada por essas partes pretas. E a questão pede o quê? Ela pede a distância D para que a taxa de cobertura seja 75%. Então vamos lá. Se a taxa de cobertura é 75%, então se a gente tem um quadrado de lado D com essas fitas, então a área da lacuna correspondente a 25% da área do quadrado. Então, se cobre 75%, vai passar 25%. Se está passando 25%, é porque a área da lacuna é 25% da área do quadrado. E se a gente tem um quadrado de lado D, a área dele é D ao quadrado.
que corresponde a 70%. E a área que vai passar é D-1, que ele fala aqui na questão, aqui no enunciado. E então, se D-1 ao quadrado é a área da lacuna, que ela corresponde a 25%, a gente faz essa relação aqui, a gente consegue tirar a raiz de todos os lados. Então, D corresponde a 10 e D-1 corresponde a 5. Multiplicando em x, a gente tem que 5D igual a 10D menos 10. Passando 10 para o outro lado e o 5 para o lado de cá, a gente tem que 5D igual a 10. Então, D igual a 2. 2 seria milímetro. Vocês viram que a gente não precisou usar esses dados que a questão deu aqui embaixo, de 5 metros e 9 metros. Dava para usar? Dava, mas ficaria mais complicado. Então, muito mais fácil utilizando só os básicos da questão aqui para resolver a questão cada vez mais rápido, né? E economizar tempo. Então, temos essa questão da SpaceX e ela diz o quê? As regras que normatizam as construções em um condomínio definem que a área construída não deve ser inferior a 40% da área do lote e nem superior a 60% dessa área. O proprietário de um lote retangular pretende construir um imóvel no formato trapezoidal, conforme a figura indicada, respeitar as normas definidas, assinar um intervalo que contém todos os possíveis valores de x. Ou seja, o cara comprou esse lote no formato de um retângulo e tem que construir uma casa no formato de um trapézio, sendo que a área construída não pode passar de 60% da área do retângulo e não pode ser menor do que 40% da área do retângulo. Para isso, a gente vê o quê? A gente diz que é a primeira área do lote. Ele deu aqui que a altura é 20 e a área da base é 30. Então, a gente tem o quê? Que a área do lote é 30 vezes 20, base vezes altura, dá 600 metros, que é a unidade que ele usou, então metros quadrados, que é a unidade de área. Agora a gente tem que ver o quê? Qual que é a área máxima que pode ser a casa? É 60% da área do retângulo. Então, 60% de 600 dá 360 metros quadrados. E a área mínima, 40%, vai dar 240 metros quadrados. Então, a gente lembrando da forma do trapézio, que é base maior mais base menor vezes a altura sobre 2, a gente vai ter que a área do trapézio vai ser o quê? A base maior, que é x, mais a base menor, que é 12, vezes a altura, que é 20, dividido por 2. Isso vai nos dar 10x mais 120. Montando uma inequação com isso, porque ela tem que ser menor que 60% e maior ou igual do que 40% e menor ou igual que 60%, a gente tem que 240 é menor ou igual a 10x mais 120, que é menor ou igual a 360. Passando 120 para cá e para cá como negativo, a gente tem que 120 é menor ou igual que 10x, que é menor ou igual que 240. Aí dividir tudo por 10, a gente tem que 12 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 24. Ou seja, x está no intervalo fechado entre 12 e 24. E é a resposta de item E. E da minha parte é essa daqui. Agora a gente vai com o próximo professor, que vai falar um pouco dos triângulos e das circunferências e círculos. Qualquer dúvida aí, se vocês tiverem, se vocês não entenderem e quiserem repetir, bota aí no chat, que eu já volto lá e repito para vocês. Se tiver tudo certo, é isso aí. Obrigado pela atenção, galera. Bom, pessoal, vou dar continuidade aqui à matéria, certo, de geometria plana. Vou me apresentar primeiro. Meu nome é Caio, faço parte do PET de Engenharia de Computação. Estou no terceiro semestre e eu ingressei no PET esse semestre e no Proexacta também. Então, essa aqui está sendo a minha primeira aula. Ainda não tive a oportunidade de dar nenhuma aula presencial. E eu dou aula junto com o Gabriel Jakimov, que foi a pessoa que deu a primeira parte de geometria plana, certo? Então, vamos lá. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar no chat aí, que eu vou estar respondendo, certo? Então, vamos lá.
Vamos começar aqui com a classificação dos triângulos quanto aos lados, certo? Então, a gente tem um triângulo equilátero. O triângulo equilátero, ele tem 3 lados iguais, ou seja, nós temos 3 triângulos iguais. Como a gente já explicou, o triângulo, a soma dos ângulos internos é igual a 180. Então, no triângulo equilátero, cada ângulo ele tem 60 graus. E todos os lados são iguais. Ok? No triângulo isósceles, nós temos 2 lados iguais, ou seja, temos 2 ângulos iguais. Então, nós temos no triângulo isósceles, nós temos a base, que é um valor diferente dos outros 2 lados, certo? Então, a gente tem o valor do triângulo aqui, da base, que é 12, e dos outros lados correspondentes, são 10 que vão ser iguais, certo? Já no triângulo escaleno, nós não temos nenhum lado igual. Então, aqui um exemplo de triângulo escaleno, ele não vai ter nenhum lado igual, como pode perceber, certo? Vamos passar aqui para o próximo slide. Classificação dos triângulos quanto aos ângulos. Então, no triângulo acutângulo, nós temos 3 triângulos internos agudos, ou seja, nós temos 3 triângulos cujos ângulos desses triângulos são menores que 90 graus. Ou seja, nesse exemplo aqui, ó, nós temos ângulos de 60 graus, outros de 80 e outros de 40, certo? E a gente pode perceber aqui que a soma dos ângulos é igual a 180, então tá tudo ok. Tá dando 180 graus. Já no triângulo obtusângulo, nós temos um ângulo maior que 90 graus. Ou seja, nesse exemplo aqui, ó, nós temos um ângulo obtusângulo de 130 graus. E os outros dois são menores que... porque não tem como, que a soma tem que dar 180. Certo? Já no ângulo retângulo, a gente tem um ângulo de 90 graus, cujo ele é representado por esse quadradinho aqui, ó. Certo? Já no triângulo retângulo, a gente tem uma denominação dos lados, que é hipotenusa, cateto, oposto, que é a nossa altura, e cateto adjacente, certo? Vamos dar continuidade aqui, agora a semelhança de triângulos. Eu acho que esse tópico é muito importante, e porque a base da geometria plana cai bastante coisa, tanto no Enem, e também ele é a base para a geometria espacial, porque muita coisa que a gente usa lá, a gente precisa do conceito de semelhança, certo? Então, vamos continuar. Na semelhança de triângulo, nós temos 3 casos, certo? O primeiro caso é o caso ângulo-ângulo. Pegando esse exemplo aqui, ó, se o ângulo A e o ângulo A' forem iguais, ó, e o ângulo B e o ângulo B' forem iguais, se a gente só tiver só isso, a gente já pode dizer que esses triângulos são semelhantes, certo? O outro ângulo não precisa a gente saber, porque a gente já sabe que a soma dos ângulos é 180. Então, se a gente tem que esse ângulo aqui e esse ângulo é igual a esse, então a gente já sabe que o outro ângulo vai ser igual também. Então, a gente não precisa analisar o outro ângulo, certo? E sabendo que eles são semelhantes, então a gente vai ter uma proporção igual para os lados. Ou seja, a gente chama aqui a razão de semelhança de K, por exemplo. Então, K vai ser igual a C sobre C', certo? E é sempre olhando para o mesmo ângulo. Tipo, ó, se o C está olhando para o C aqui, ó, e esse C' está olhando para o C, eles vão ter que corresponder. Então, se eu estou olhando para esse C aqui, ele vai estar em proporção com C', certo? E essa proporção aqui vai ser igual a todos os lados. Então, ó, esse ângulo aqui está olhando para esse lado, então fica B. E esse ângulo está olhando para esse lado, então fica B', certo? Dando continuidade, ó, o ângulo A está olhando para esse lado, então ó, fica A. Certo? Eu coloquei um adicional aqui, a proporção entre áreas e a proporção entre volumes. Que isso é mais, volumes no caso, é mais para geometria espacial. Na área também pode cair na geometria plana, que é em relação às áreas, né? Então, tipo assim, K ao quadrado vai ser igual à proporção da área 1 sobre a área certo? E assim vai, pessoal. O caso 2
é o caso lado, ângulo, lado, certo? Então, se a gente tem aqui, ó, essa figura, cujo o lado 1, esse lado aqui do outro triângulo, enfatizando, a gente sempre tem que olhar sempre no mesmo formato. Então, se o lado aqui C está olhando para esse aqui, ele também tem que olhar. É sempre baseado no mesmo lado. Tem que prestar atenção para não confundir isso, pessoal, certo? Então, ó, primeiro a gente observa que 8 está para 4, assim como 6 está para 3, certo? Então, eles estão correspondendo à mesma proporcionalidade. E se a gente tiver essa proporção certa e tiver o mesmo ângulo, então a gente pode confirmar que esses triângulos são semelhantes. Então, o outro lado que falta, que é esse lado e esse lado, eles também vão corresponder à mesma razão de proporcionalidade dos outros dois triângulos, certo? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat só para ver se está tudo ok. Link de acesso, tá bom. Deixa eu voltar. Certo, pessoal, a gente falou aqui do caso 2, agora vamos para o caso 3. O caso 3 é lado, lado, lado. Então, se a gente tem dois triângulos na nossa questão lá, se a gente tem dois triângulos, e a gente for observar os lados dele, e eles estiverem na mesma proporção, todos os lados, então a gente pode garantir que esses triângulos são semelhantes. Se houver apenas dois, e o terceiro triângulo, o terceiro lado, for diferente, e não tiver mais nenhum ângulo igual, eles não são semelhantes, certo? Agora vamos para o exercício. O exercício aqui é bem básico. Eu estou focando mais na parte de entender a matéria, porque nas questões do Enem envolve bastante figuras e tal. E muitas das vezes basta você entender e conseguir desenhar o que a questão pede. Depois é só aplicar nossas ideias aqui que estão sendo passadas, certo? Então, nossa questão aqui, ó, nós temos dois triângulos. E ele pede o valor de x e a classificação desse triângulo em relação aos ângulos, certo? Se ele é acutângulo, obtusângulo ou retângulo, tá bom? Então, ó, a gente vai dar uma analisada aqui nos triângulos. Se você perceber, ó, ele já dá o valor de um ângulo igual, ó, 56. E ele dá o valor de outro ângulo também, que é 90. Ou seja, ele já cai no nosso primeiro caso, certo? Que é o caso ângulo-ângulo. Então, a gente já pode garantir que esses dois triângulos são semelhantes. Ou seja, eles obedecem à mesma razão de proporcionalidade entre os lados, tá bom? Agora, ele tá pedindo a questão, no item 1, o valor de x, certo? Então, eu tenho que achar o valor de h. Ó. Eu vou chamar esse valorzinho aqui, ó, de h, certo? A gente tem que descobrir o valor de h, para depois a gente ter uma razão de proporcionalidade entre esse h e esse x, certo? Que a gente vai encontrar descobrindo o valor dos outros lados, ok? Então, vamos para a nossa resolução. Para a gente achar o valor de h, a gente tem que fazer um Pitágoras, o teorema de Pitágoras, certo? E o que ele fala no teorema de Pitágoras? Que a hipotenusa ao quadrado. O que é hipotenusa? É o lado oposto ao nosso ângulo reto, certo? Então, 30 ao quadrado, isso aí vai ser igual a soma, o quadrado da soma dos catetos, certo? Então, fica 18 ao quadrado, certo? Mais h ao quadrado, sendo que o h ao quadrado é o que eu quero, certo? Então, eu vou resolver isso aqui, ó, eu vou levar ao quadrado, eu vou levar ao quadrado o 18, o 30, vou passar o 18 ao quadrado para o outro lado e vou resolver, certo? Tirando a raiz. Ou seja, eu vou encontrar que o h é 24. Ou seja, a altura do nosso triângulo menorzinho, ele é 24 centímetros, ok? Agora, a gente vai usar a nossa proporção, certo? A gente já sabe que o triângulo ele é semelhante. Eu vou, então, encontrar aqui o nosso K. O nosso K, que é a nossa proporção, ó, é 18 sobre 36. Isso é igual à proporção entre os outros lados, certo? Que vai dar 24 sobre x. E enfatizando, é sempre olhando. Se eu comecei com esse lado aqui, ó, o lado do denominador vai ser o mesmo lado correspondente do outro triângulo, certo? Então fica 18 sobre 36, isso é igual a 24 sobre x, certo? Resolvendo isso, multiplicando assim, né, em cruz,
eu vou encontrar que o x dá 48, certo? Já o item 2, ele vai ter a classificação dos triângulos em relação ao lado, certo? Então, triângulo retângulo, o triângulo aqui vai ser retângulo, certo? Porque o ângulo aqui é de 90. Vamos dar continuidade aqui aos elementos constitutivos no triângulo, certo? Nós temos 4 elementos no triângulo, começando aqui pela mediana. A mediana que é esse segmento que liga um vértice até a base de um lado, ou seja, começa desse vértice e vai até a metade do segmento do outro, ou seja, ele divide o segmento oposto em lados iguais. Se esse lado todo aqui for A, então essa parte vai ser A sobre 2 e essa parte aqui vai ser A sobre 2, ok? O ponto de encontro entre as medianas é chamado de baricentro, certo? E tem outra curiosidade também deles, que eles respeitam outra proporção no segmento da mediana. Ou seja, se essa mediana toda aqui for 3x, se essa mediana toda aqui for 3x, ó, então esse lado aqui, essa parte, essa porção que liga do ponto de encontro das medianas até o vértice é 2x, e esse outro tamanho é x, certo? Ou seja, o mesmo divide a mediana numa razão de 2 para 1. 2 para 1. Em todos esses segmentos da mediana. Em todas as medianas, ok? Recapitulando, então. A mediana, ela divide o lado por 2, certo? E no segmento da mediana, ela tem uma proporção de 2 para 1. Então, 2 para 1 aqui no segmento da mediana e 1 para 1 aqui no segmento da base do triângulo, certo? A bissetriz. A bissetriz, ela divide o ângulo em 2, certo? Então, esse ângulo aqui, ó, o A, esse segmento que liga aqui até o centro aqui, que eu vou mostrar, ele divide em 2 ângulos iguais, certo? Então, ó, eu vou colocar aqui em outras cores, porque eles não precisam ser iguais, certo? Mas eles dividem o ângulo pela metade, ok? Então vamos ler aqui, ó. Bissetriz divide o ângulo de um triângulo em 2 iguais. O ponto de encontro entre as bissetrizes é chamado de incentro, ou seja, o ponto de encontro entre as bissetrizes, ó, é chamado de incentro, certo? Lembre-se da construção desse triângulo, pois o incentro é o centro da circunferência interna ao triângulo, ou seja, a circunferência está inscrita ao triângulo. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando temos um triângulo, certo? E a gente traça todas as bissetrizes desses triângulos, o ponto de encontro é chamado de bissetriz, e necessariamente nós teremos uma circunferência imaginária que é chamada de circunferência inscrita no triângulo. E existe uma propriedadezinha bem bacana, certo? Se você perceber, ó, aqui é uma propriedade da circunferência. Quando você tem uma reta tangente à circunferência, esse ângulo aqui, ó, necessariamente é de 90 graus, certo? Ó, 90 graus. Eu vou pintar, ó, esse triângulo aqui. E esse triângulo aqui, eu vou pintar de outra cor para ressaltar. Eles são semelhantes. Por quê? Se você perceber, ó, essa aqui é uma bissetriz, divide o ângulo igual. Então, esse ângulo é igual a esse ângulo. E esse ângulo é de 90. E esse ângulo aqui da outra triângulo também é 90. Ou seja, eles são semelhantes pelo caso ângulo-ângulo, que é o caso 1, certo? Se você puder analisar, ó, esse aqui é o raio, esse aqui é o raio. Esse ângulo aqui, ó, esse lado vai ser igual a esse lado, certo, pessoal? Pelo caso de semelhança de triângulos. Porque nesse caso aqui, exclusivamente também, é um quadrado. Porque esse raio, porque esse ângulo, esse lado aqui é um raio. Então é raio, raio, aqui também vai ser raio, aqui também vai ser raio.
Mas não necessariamente vai ser sempre assim. Pode ser um triângulo, pode ser um triângulo que não dê esses valores certinhos, mas certifique que esse lado aqui vai ser sempre igual a esse, pelo caso de semelhança, certo? Ah, só para ressaltar, ó, vai ser raio e raio aqui, porque eu estou analisando esse triângulozinho aqui. Se você perceber aqui, ó, não vai ser mais esse lado aqui, não vai ser raio também. Vai ser, vou chamar de L. L e L. Eles vão ser iguais, ó, mas não vão ser iguais ao raio, porque esse ângulo aqui não vai ser 90. Vocês perceberam? 90, aqui é 90, e aqui pode ser 90 também. Ah, não, desculpa. Não vai ser necessariamente igual a 90, pessoal. Eu vou ressaltar aqui de novo que só vai ser 90 se esse ângulo aqui for de 90, ok? Se esse ângulozinho for 45 e esse ângulozinho for 45, ok? Então, esse raio aqui, esse lado vai ser igual a raio se for igual a 90 graus, ok? Deixa eu só parar aqui para dar uma olhada no comentário. Sim, esses slides também vão ser disponibilizados após a aula aqui. Se eu não me engano, eu sou o último. Só se você tiver alguma dúvida em relação a esse teorema aqui de Pitot, que é o teorema em relação aos lados iguais aqui, ó, quando você coloca os ângulos e percebe que eles são semelhantes, e depois vão descobrir que esses lados aqui vão ser iguais, ó, vocês podem colocar no comentário, ok? Vamos dar continuidade aqui, ó. Caso 3, que é a mediatriz. Vamos dar uma lida. Segmento perpendicular que divide o lado do triângulo em duas partes iguais. O ponto de encontro dessas mediatrizes é chamado de circuncentro. Ok? Lembre-se, o circuncentro é o centro da circunferência externa ao triângulo. Ou seja, o triângulo agora ele se encontra inscrito na circunferência. Ou seja, o triângulo está dentro da circunferência. Ou você pode pensar que a circunferência está circunscrita ao triângulo. Ou seja, a circunferência está fora do triângulo, ok? Esse caso da mediana, ela também divide os lados em partes iguais. Porém, na mediatriz, ela divide os lados iguais, em partes iguais, porém, esse segmento que divide o segmento em partes iguais, ele também forma um ângulo de 90, ok? E ressaltando aqui, ó, o ponto de encontro entre as mediatrizes é chamado de circuncentro. Então, existe uma circunferência circunscrita ao nosso triângulo, ok? O próximo aqui é a nossa altura, certo? É um segmento que vai de um ponto do triângulo até a base do triângulo. Então, vai do segmento A, vai do vértice A, do ponto A, até o segmento BC. É chamado de altura quando formam um ângulo de 90 graus entre a base e o segmento que liga o vértice até a base, ok? O ponto de encontro entre as alturas é chamado de ortocentro. O ortocentro normalmente é chamado de ponto H aqui, ok? Não tem uma propriedade do ortocentro em si, basta a gente comentar sobre ele por enquanto, ok? Agora vamos para as relações métricas no triângulo retângulo. Essa aqui é bem importante e ela também abrange a semelhança de triângulos, ok? Vamos dar uma revisada aqui neles. Peguei aqui um triângulo, certo? É um triângulo retângulo, porque possui um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. E eu dividi ele em três. Então, eu peguei aqui o triângulo 1, ó, que é esse ângulo, esse triângulo aqui. O triângulo 3, que é a outra parte. E o triângulo 2, ó, é o triângulo completo, ok? Eu vou desenhar aqui, ó, os ângulos dele, para vocês perceberem aqui o caso. Ó, eu vou pegar esse ângulo aqui, ó, e chamar de alfa, ok?
esse ângulo alfa aqui, ó, ele se encontra tanto nesse triângulo aqui, como nesse triângulo aqui, certo? Ó, ângulo alfa, eu vou botar aqui o nome dos vértices. A, B e C, certo? Então, o ponto B ele se encontra aqui, o ponto A se encontra aqui, ó. A, B, C. Vou chamar esse ponto aqui de H, que precisa aqui nesse triângulo. H, A e C, ok? Então, o ângulo alfa ele se encontra tanto nesse triângulo aqui como nesse. Já o outro ângulo, aqui, ó, o ângulo do ponto C, ele está tanto aqui como aqui, ó. Vou chamar de gama, ok? Se você perceber, ó, todos os triângulos eles têm um ângulo em comum e um ângulo reto. Ó, o ângulo em comum desse triângulo com esse é o alfa e o ângulo de 90 graus. Alfa, ângulo de 90 graus. Ou seja, esse triângulo com esse triângulo são semelhantes. Já nesse ponto aqui, ó, esqueci de colocar esse ângulo, o ângulo gama. Já nesse triângulo, nós temos o ângulo gama e o ângulo de 90. E nesse triângulo, nós temos o ângulo de 90 e o gama. Ou seja, esse triângulo com esse triângulo, eles também são semelhantes, ok? Agora, vocês têm que perceber, naquela hora de for fazer proporção de semelhança lá, né? Tem que dar uma olhada que esses triângulos aqui eu tenho que obedecer a uma proporção correta. Se eu estiver olhando para esse ângulo aqui, ó, o ângulo A, o ângulo de 90, ele vai ter que corresponder ao lado A. Então, esse ângulo de 90 vai ter que corresponder ao ângulo B, certo, pessoal? Porque aqui as figuras elas estão tipo, de formatos diferentes, né? Então, tenha cuidado lá na hora de fazer a proporção. E eu vou dar um exemplo aqui na próxima slide, ok? Então, ó, percebe-se que esses triângulos são semelhantes pelo caso AA, ângulo-ângulo. E então podemos encontrar várias relações entre os três triângulos mostrados, que são as relações métricas, que são chamadas, ok? Vamos lá. Como já sabemos que são semelhantes, vamos encontrar algumas relações, proporções, entre as medidas desses triângulos. Comumente, as relações métricas são essas 6 aqui, ó, que são mostradas. E como exercício, a gente vai mostrar elas, ok? Porque elas envolvem as semelhanças de triângulos e que é bastante importante. Vamos lá. Aqui, ó, eu vou mostrar uma por uma e respectivamente. Começando aqui pela primeira, certo? O item 1 aqui é o nosso primeiro daqui, ó. Então, o triângulo 1, 2. Nós já sabemos que eles são semelhantes, certo? Então, eu vou dar uma olhada nas relações entre eles, ó. Já sabemos que esse ângulo aqui corresponde a esse ângulo aqui, certo? Então, ó, B, que é o ângulo, o ângulo é o lado que está olhando esse ângulo, certo? Então, eu vou B, ó, B, sobre o outro ângulo que está olhando para o mesmo lado, ok? Então, fica B sobre H, ó. Tem meu ângulo aqui igual e vai olhar para o lado contrário, certo? Aí fica B sobre H, isso é igual a A sobre C. O que é o A sobre C? Um ângulo de 90 aqui, ó. Esse ângulo de 90 está olhando para o A e esse ângulo de 90 está olhando para C, certo? Se eu comecei olhando para o meu triângulo maiorzinho, então vai continuar olhando para o primeiro aqui, ó. Se eu estou olhando para o lado B, então quando eu vou igualar, eu vou ter que olhar primeiro para esse meu primeiro triângulo, certo? Então, B sobre H, isso é igual a sobre C, ok? Então, eu vou multiplicar aqui, ó, regrinha da cruz. A vezes H, isso é igual a B vezes C. Tudo bem? Agora, ó, vamos olhar para o segundo. B ao quadrado, isso é igual a A vezes N. Para a gente descobrir isso, a gente vai olhar para o triângulo 2 e para o triângulo 3, certo? Mesma coisa, eu vou olhar para o ângulo igual e vou dar uma observada do que eu preciso. Ó,
é B sobre A. Então, B sobre A. Isso é igual a N sobre B. Certo, pessoal? O que eu estou fazendo? Eu estou olhando sempre para os mesmos ângulos. Se eu estou observando esse ângulo com esse ângulo, eu vou ter que olhar esse ângulo. Desculpa. Qual é o ângulo? Esse ângulozinho e esse ângulozinho. Vou marcar diferente aqui para não confundir, certo? Então, ó, é B. Eu já sei que eles são semelhantes, né? Então fica é, peraí um momentinho. Deixa eu ver se isso está correto. Tô só pensando aqui um momentinho. Aí tem alguma coisa errada aqui que eu não tô conseguindo perceber, pessoal. Opa. Hum, ângulo 1 e 2. Vamos dar um pro lado aqui, depois eu vou pensar por enquanto. Triângulo 1 e 2, certo? Triângulo 1 e 2, vou marcar aqui de novo, que eu apaguei sem querer. Esse ângulo é igual a esse ângulo. Temos um ângulo de 90. C sobre A, certo? Estão olhando para o mesmo ângulo. Isso é igual a M sobre C. Ah, tá correto. Esse aqui é o ângulo que falta. Uhum. Ah, desculpa, pessoal. Já foi erro meu. Ó, se esse ângulo aqui é alfa, certo? Esse aqui é um ângulo de 90 também. Esse ângulo aqui, ó, é 90 menos alfa, certo? Porque aqui é 90, alfa, tem que dar 180. Então esse ângulo aqui, ó, é 90 menos alfa, certo? Então, ó, aqui é 90. Esse ângulo aqui, ó, vai ser 90 menos alfa também. Consegue entender? Porque, ó, aqui é alfa, 90. 90 menos alfa, aqui vai ser alfa também, certo? Porque esse ângulo aqui é 90, ok? Então, esse ângulo é igual a esse ângulo, e esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, ó. Então, eu vou desenhar aqui para vocês, ó. Aqui é alfa, aqui ó, é 90 menos alfa, aqui é alfa também, aqui é 1 de 90, aqui é 90 menos alfa. Aqui é alfa, 90, aqui é 90 menos alfa, ok? Então tá tudo certo. Desculpa esse momento aqui. Então vamos lá, ó. Triângulo 2 e 3. Vamos voltar. Triângulo 2. B está para N. B está para N. B está para N. Assim como A, que é o nosso ângulo de 90, está para B, que é o outro ângulo de 90. Multiplicando aqui, ó, nós teremos isso aqui. Pronto, tudo ok, ó. Agora vamos para o triângulo 1 e 2, ó. C, que é o nosso ângulo de 90,
está para... Aí o outro ângulo de 90 do triângulo C está para A, assim como M, que é esse lado, M, sobre C, que é o triângulo correspondente também, certo? Então fica multiplicando, C ao quadrado, isso é igual a vezes M. Triângulo 1 e 3. 1 e 3, né? 1, 2 e 3, deixa eu apagado. H, ó, H, eu vou olhar primeiro qual? Vou olhar esse aqui, tanto faz. Eu vou começar aqui. O ângulo oposto ao ângulo alfa. O lado oposto ao ângulo alfa é H. Aí H sobre M. É porque a propriedade de proporcionalidade a gente pode usar assim, né? Mas eu vou continuar fazendo a mesma ideia, certo? Ó, H sobre M. Eu tô olhando pelo ângulo alfa. H sobre N. Isso é igual a... Aí, o que é que eu preciso? Eu preciso do M, né? Pra gente provar lá. Então fica o lado oposto, M sobre H. Certo? Sempre olhando pro lado oposto ao ângulo que eu quero. Fazendo a regrinha da cruz, H ao quadrado. Isso é igual a M vezes N, certo? Propriedade 5. A gente tem que provar que A é igual a M mais N. Bem simples, ó. A é o segmento total. Então, e ela é dividida por M mais... Uma parte por M e outra parte por N. Então, A é igual a M mais N. Não precisa nenhum cálculo.